Pela graça de Deus, aqui estamos nós, né? E vamos meditar um pouquinho hoje sobre guarda o que tens. Guarda o que tens. Muitas vezes a gente pensa assim, ô Senhor, me guarda aí. Senhor, me protege. Senhor, eu preciso disso, eu preciso da tua guarda, da tua proteção, né? O próprio Davi fez os salmos, guarda-me, ó Deus, pois em ti confio. E depende, sim. Deus tem coisas que é Deus que nos guarda. Não adianta a gente montar guarda e ficar guardando, né? Em vão vigia a sentinela se o Senhor não guardar, diz a palavra de Deus. Mas tem coisas que a palavra de Deus diz que somos nós que guardamos e nós temos que guardar. Essa frase, guarda o que tens, isso é bíblico, é da palavra de Deus. Nós vamos meditar um pouquinho. Guarda o que tens. Jesus nos guarda. A palavra de Deus é recheada de palavras, de versículos, de promessas dizendo que Ele guarda a sua semente, Ele protege. Mas tem momentos, tem coisas que nós temos que guardar. Guardar. A palavra do próprio Senhor Jesus Cristo nós vamos estar lendo e meditando hoje, que está em Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Apocalipse, versículo 3, versículo 11. É uma carta, é a sexta carta, né? Sexta carta enviada à igreja de Filadélfia. Diz assim: eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Repetindo. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Essa é a palavra de Deus. Neste texto, Jesus está falando que a igreja, a igreja de Filadélfia, que na verdade essa mensagem também é para todos nós que professamos a nossa fé em Cristo Jesus, que nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Foi enviado 7 cartas às igrejas da Ásia, representando ali algum problema, alguma característica daquela igreja. E isso, na verdade, isso influencia todas as eras e também influencia a igreja do Senhor Jesus Cristo. E como perdeu o primeiro amor, nós também na última era de Laodiceia, se nós não cuidarmos, nós também perdemos o primeiro amor, abandonamos o primeiro amor. E essa carta foi falada à igreja de Éfeso. Então, serve para nós? Claro que serve, claro que serve. Agora, nós temos uma característica terrível, que é a era de Laodiceia, que é pobre, miserável, segue nu e não sabe, e Jesus está do lado de fora, batendo a porta, querendo entrar e cear conosco. Se a gente abrir a porta, ele entra e ceia, e vai cear conosco, né? Vai ter aquele banquete, vai ter o companheirismo, relacionamento. Mas nós temos essas outras características também, se nós não cuidarmos, características ruins, características boas, nós podemos ter. Essas cartas falam muito essa igreja gentia, essa noiva gentia que Deus está juntando nesse planeta Terra, né? E aqui em Apocalipse 3:11 diz isso: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Fala de uma perseverança, de não desistir, de vigiar, de ficar atento, guardar o que temos, que a gente tem que guardar o que temos. Irmão, se não tivesse esse perigo de perder, vamos dizer assim, não fazia sentido Jesus dizer que podemos
ter a coroa roubada, né? Guarda o que tens, porque senão alguém vai roubar a tua coroa. Você vai perder a tua coroa. Você tem que guardar. Adão e Eva não ouviram a palavra de Deus no jardim quando Deus disse para Adão. Ele disse para Adão, diz assim, ó, a terra é tua, o jardim é teu e você guarda ele. Mas guardar de quê? Não tinha ninguém? Não tinha... Tinha o quê? Algum bicho? Tinha algum... O que tinha? Guardar de quê? Dos animais ferozes? Era tudo manso. Ele dominava tudo. Era tudo perfeito. Adão era perfeito. Tudo era perfeito. Tudo que Deus criou era perfeito. Guardar de quê? Guardar do diabo. Capeta que ia vir. E ele não guardou e deu no que deu. Tava lá bem de boa, né? Achou que não ia dar nada e não guardou. Então, ó, se lascou. E nós se lascamos junto. É isso aí, na verdade, o que deu e nós estamos aí, né? Agora, graças a Deus que foi aberto um caminho, o segundo Adão veio, o Senhor Jesus Cristo morreu por nós e nos deu a oportunidade de voltar de novo para o jardim, né? Mas há uma possibilidade de nós perdermos a coroa e ser roubada porque nós não guardamos. É verdade. O que significa guardar o que tens? Guardar o que tens. É cuidar da nossa salvação, da nossa vida espiritual. Tá? A nossa vida espiritual. Ah, não, eu já sei, eu já sou crente antigo, eu já tenho 40 anos de mensagem e não sei o quê. Eu tô com 51 anos, estava fazendo as contas, eu falei, meu Deus, eu já estou completando 40 anos que eu fui batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Batizei bem na minha adolescência. Eu pensei, tá, mas isso não adianta nada se eu não guardar, se eu não vigiar, se eu não estar perseverante e caminhando, sabe? Porque não é quem começa, é quem termina. É como Paulo disse, eu combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. É algo que tem que ser completo. Não adianta, eu tive muitas bênçãos, eu tive experiências com Deus, lá daqui 15 anos, 20 anos atrás. No começo eu era fervoroso, no começo eu era isso, eu era aquilo. Tá, e hoje? Hoje você é como? Como você não foi roubado? Será que não te roubaram sua alegria, tua vida espiritual? O que significa guardar o que tens? Não deixando que nada ou ninguém nos afaste da presença de Deus. Você querer a presença de Deus é com você. Você querer ficar na presença de Deus é com você. É como o filho pródigo falou, eu vou embora e vou embora. E foi. O que deu? Teve que voltar. Então Deus, irmão, Deus não te bota numa gaiola. Deus não te bota numa prisão, não amarra o teu pé numa corrente para você ficar perto dele. Não, ele não faz isso. Ele quer que nós o amamos e nós queiramos ficar perto dele. Então guarda o que tu tens. Também significa proteger, preservar os dons, os talentos que Deus nos deu. Sabe? Todos nós, cada um de nós tem um talento, tem um dom. Ele, irmão Alessandro, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei tocar nenhum instrumento. Irmão, não é isso. Isso é uma das coisas. Às vezes a gente pensa que dom e talento é estar pregando lá no púlpito. E não é isso. Às vezes tem muita gente que tem um talento de ser uma testemunha viva no trabalho, sabe? Com o seu dom de trabalhar, de ser honesto no seu serviço, no que você faz. Você acaba despertando nas pessoas o interesse de saber o que você tem, porque você é feliz, porque você é uma pessoa posicionada, sabe? Você está pregando, você tem um dom,
sabe? Esse é o dom de evangelismo, esse é o dom de proclamar a obra de Deus com a sua vida. Esse é o maior sermão. O maior sermão não é subir no púlpito e juntar uns versículos, uns parágrafos e trazer um quadro maravilhoso, uma palavra maravilhosa. Isso tem seu lugar, claro, tem o ensino, mas mais do que isso é uma vida. O maior sermão é uma vida. Somos cartas vivas e lidas por todos, disse Paulo. Então, esse é o maior sermão e o maior dom que nós temos, é pregar com a nossa vida. E isso é maravilhoso, usando os nossos dons para a sua glória, para o bem dos outros. Sabe o que é um dom que é maravilhoso? Porque aquele dom ele não puxa para você. Aquele dom ele é usado para abençoar os outros. É a semente de ontem, né? Se você não viu a semente de ontem, nós falamos sobre isso. Ser generoso. Ser generoso é a melhor coisa que um cristão pode ser, porque ele vai estar exercendo a essência do amor, do caráter de Deus. É triste alguém que tem um dom e você vê um dom assim maravilhoso, às vezes de cantar, de louvar a Deus, de tocar um instrumento e de realmente ser uma pessoa feliz, proclamando o Evangelho, e ele enterra esse dom. Ele não usa mais. Irmão, volte a usar. Volte a usar, volte a cantar, volte a falar de Jesus e não deixe de proclamar o Evangelho, de usar o dom que Deus te deu. Por que precisamos guardar o que temos? Por que nós precisamos guardar aquilo que nós temos? Porque o inimigo de nossas almas, o diabo, irmão, ele está sempre à espreita. Ele está sempre ali olhando, cuidando, algum vacilo, alguma bobeira que a gente dá. Você já viu aquele minuto de bobeira? O diabo está esperando isso. Ele está esperando um minuto de bobeira para a gente se lascar, para ele passar uma rasteira na gente, para ele nos deixar triste, para ele nos roubar, sabe? Um momento espiritual, roubar uma bênção, roubar um companheirismo que a gente tem, uma alegria, sabe? Davi, num minuto de bobeira que ele deu, acabou com ele. Teve um desastre na vida dele, que ele teve que ir em desespero, ele teve que ir para o pó, buscar um arrependimento, buscar realmente de Deus um perdão. E ele falou, não retires de mim, Senhor, o teu espírito. Eu preciso de novo a alegria da salvação, eu perdi a alegria da salvação. Ele foi roubado, a alegria foi roubada dele. Então, se a gente tem um momento de vacilo, um momento de descuido, o diabo está à espreita. Por isso que nós temos que guardar. Nós temos que guardar, procurando nos afastar das coisas erradas, para a gente não ter os nossos dons usados talvez de maneira errada, pode acontecer também. Em vez de usar para Deus, nós estamos usando para louvar o diabo, acontece muito isso, de engrandecer o nome do diabo, porque um filho de Deus, quando ele não dá testemunho de Deus, quando ele não dá testemunho da palavra de Deus, do reino de Deus, pode ter certeza, ele está sendo uma pedra de tropeço, ele está sendo uma testemunha do diabo. Porque o mundo vai dizer, mas você não é crente? Você não é crente? O que você está fazendo aqui? Por que você está fazendo isso? Você não é crente? Você não é de igreja? Você está sendo uma testemunha do diabo, não de Deus. Filho de Deus, irmão, ele tem que estar na presença de Deus. Lugar do filho de Deus é na presença de Deus. Lugar de uma filha de Deus é na presença de Deus. Além disso, somos seres falhos. Claro que somos. Somos humanos. Estamos sujeitos a quedas, tentações. É por isso que precisamos estar constantemente vigilantes e buscando a presença de Deus, buscando mais do Espírito Santo, porque o diabo vem. O diabo está à espreita. Esse é o trabalho dele, ele não tem outro trabalho. E ele é dedicado.
Se tem alguém que é dedicado ao trabalho dele, é o capeta, o Satanás. Porque ele vem para matar, roubar e destruir. E ele está fazendo o trabalho dele bem feito. E nós vamos deixar o Espírito Santo fazer o trabalho dele também em nossas vidas? Vamos. Porque o Espírito Santo também faz o trabalho bem feito e permanece para todo sempre. É uma vida eterna que ele trabalha em nós, para nós sermos testemunha e salvarmos outros do inferno das mãos do diabo, onde pessoas estão aí assaltadas, estão à beira do caminho, estão aí desiludidas, e o nosso trabalho é resgatar essas pessoas através do Espírito Santo, através da palavra de Deus. É isso. Como podemos guardar aquilo que nós temos? Como a gente pode guardar aquilo que nós temos? Orando, lendo a palavra de Deus. Isso, irmão, que o nosso profeta disse, eu levo para a minha vida, sabe? Não existe outra maneira para nós nos aprofundarmos no amor de Deus. Perguntaram isso para o nosso profeta, não foi uma vez, nem duas vezes, nem três vezes, foi várias vezes. Como posso me aprofundar no amor de Deus? Leia a Bíblia e ore todos os dias. Não tem. Nós temos que ter o nosso devocional. Independente do que o mundo está ditando, independente da correria que a gente tem, do nosso trabalho e tanta coisa. Temos que trabalhar dia e noite, temos que estudar, temos que fazer isso, temos que cuidar da família, temos que tanta coisa que nós temos que fazer. E às vezes nós oramos e dizemos, Senhor, eu não estou tendo tempo de orar, eu não estou tendo tempo de fazer isso, eu não estou tendo tempo de fazer aquilo. O Senhor entende, né? Não, irmão, Deus não entende. Deus não passa por cima da sua palavra, sabe? Ele quer que nós achemos tempo, nós tiremos tempo para poder falar com Ele, para podermos ter leitura da palavra de Deus. Ele diz, mas irmão, eu não gosto de ler. Irmão, a ideia da Bíblia foi de Deus. Deus que falou com Moisés, falou, escreve aí esses 5 livros, e depois outros profetas foram escrevendo, Paulo escreveu as cartas. Então não é desculpa a gente dizer que a gente não gosta de ler, sabe? Não é. Isso é ideia de Deus, e Ele disse isso. Que é para a gente ler, não se apartar da leitura da palavra de Deus e orar. Então, como podemos guardar aquilo que nós temos? Lendo a palavra de Deus e orando, todos os dias, diariamente, fortalecendo a nossa fé, a nossa comunhão com Deus. É isso que vai nos fortalecer, isso é que é o nosso alimento. Sabe, como a irmã Mari diz aqui, que bom poder acordar e poder se alimentar da palavra de Deus. Mano. Isso é um privilégio, a gente poder se alimentar da palavra de Deus. Buscando satisfação, buscando a satisfação na palavra de Deus, ser saciado pela palavra de Deus, nos santificar a cada dia, santificação, arrependimento das coisas falhas, das coisas erradas que a gente faz, das quedas, abandonando o pecado, voltando para Deus, voltando para o caminho de Deus, porque a gente às vezes quer pender para um lado e outro, e a gente tem, Senhor, me ajuda, Senhor, eu quero aqui, Senhor, aqui. É isso, a gente vigilante, guardar e manter o equilíbrio, persistente, ali perseverante, continuar, e usando nossos dons, talentos para servir a Deus, para servir na obra do Senhor, para servir os outros, para ser de ajuda, mão estendida, ombro, um ajudando o outro, sabe? Não por vaidade, para querer aparecer, olha o que eu fiz, eu cantei um hino maravilhoso, abençoou. Não, foi o Espírito Santo. Eu preguei uma grande mensagem. Não, quem pregou foi o Espírito Santo. Eu fui apenas usado. Nós apenas somos instrumentos que possamos usar o nosso talento, o nosso dom, não pela vaidade, egoísmo. Não, Deus quer ver cada um de nós pregando esse evangelho. É o ID.
Ide pregar, e isso não é só para homem, só para ministro, só para o quintuple de Efésios. Não, é para todo ser, todos nós cristãos devemos pregar o evangelho. É isso que nós temos que fazer com a nossa vida, independente. Eu costumo dizer que lá na sua empresa, lá na sua firma, lá na sua escola, lá não vai o pastor Alessandro, lá não vai o pastor Neri, lá não vai o profeta William Brana, lá não vai o grande apóstolo, não vai, ninguém vai lá. Quem vai lá é você. Quem vai lá é você, quem vai pregar lá é você, com a sua vida, com o seu testemunho, dizendo que você é uma cristã, dizendo que você é um cristão. Se precisar pegar a palavra de Deus, não, a palavra de Deus diz aqui, ou você mostrar, dar um folheto, dar uma mensagem, falar alguma coisa, convidar para vir para a igreja, tá? Pegar um link desse aqui e mandar para outros. Irmão, é tanta maneira que nós temos que tem de pregar, que a gente fica focado, acha que pregar tem que subir num púlpito e ter um monte de gente sentada e falar. Isso é uma das coisas. Tem uma pesquisa que fizeram nos Estados Unidos de como que as pessoas se convertem e vêm para a igreja, sabe? Você sabia que a porcentagem menor que tem é através do pastor? A porcentagem menor, eu vim para a igreja, pergunto para as pessoas entrevistando, como você veio para a igreja? Eu vim através de um amigo, eu vim através de um vizinho, eu vim através de um colega da escola, eu vim através de um colega meu lá da firma, do trabalho que eu conheci, através disso. Quase ninguém fala, eu vim através do pastor. Que coisa, irmão, que coisa! Que coisa, isso é demais. Eu fico até meio assim, mas o pastor não está fazendo nada, né? Mas o pastor ensina, o pastor traz a palavra. Quem produz lã é ovelha, ovelha produz ovelha. Irmão, é maravilhoso isso, porque é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela está na noiva, ela está em cada membro. E nós vamos evangelizar, sabe? Eu como pastor, eu como ministro, é na vizinhança que eu tenho que dar testemunho, sabe? É no meu trabalho, é onde eu for, onde eu estiver andando, o que eu estiver fazendo, um curso, qualquer coisa. É ali que eu vou pregar o evangelho, é ali que eu vou ser luz. Não tem como ser luz dentro de uma igreja onde todo mundo é crente. Tá ali todo mundo luz, mas tá uma luz aqui. Pois é, a gente tem que ser luz nas trevas. A gente tem que ser sal onde não tem sal. É isso que é para pregar o evangelho. Pregar o evangelho não é dentro da igreja. Dentro da igreja é bem fácil para pregar o evangelho. Então, que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a gente guardar o que nós temos para que seja de bênção para as pessoas. É ou não é? Essa é a verdade. Seja com o pregador, no púlpito, ou o pregador da escola, ou o pregador da vizinhança, do trabalho, seja onde for, pregue o evangelho, anuncie o evangelho. A vida prega mais alto que qualquer coisa. Seja uma testemunha viva de Cristo, uma carta viva de Cristo. Amados irmãos, guardar o que temos é uma tarefa diária e constante. É diariamente, constantemente, perseverante, mas traz grandes recompensas. Grandes recompensas. Que possamos sempre estar atentos, vigilantes, buscando a Deus em todo o tempo, usando nossos dons, talentos que Deus nos deu para a glória de Deus, e louvado seja Deus. Vamos em frente, nós temos algo, Deus escolheu isso, carregar um tesouro dentro de vasos de barro. Nós somos barro, mas é ideia de Deus. Ele colocou dentro de mim e de você um grande tesouro. Um grande tesouro, o Espírito Santo, o próprio Deus vivendo dentro de nós, para que nós possamos ser luz, para que possamos ser o sal da terra e que no final de nossas vidas possamos ouvir do Senhor as palavras maravilhosas, que está ali em Mateus 25, 21. Servo bom e fiel. Servo bom, irmão, eu vivo por isso.
Eu vivo por isso. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. Sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Pode entrar. Você exerceu bem o seu papel. Como disse o irmão Amarildo, né? Ele gosta muito de dizer isso. Nós viemos a esse mundo num tempo determinado, num pedacinho ali do tempo ali, e para viver alguns anos aqui nessa terra e que possamos fazer aquilo que Deus colocou para a gente fazer, para a gente ser um servo bom e fiel a Deus e a gente entrar para o gozo eterno. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.